Hi! Sejam todos bem-vindos a mais um Conquistar! Here's Teacher Cláudia Borges e nós vamos conferir agora o assunto da nossa aula. Seu futuro depende do presente! O objeto de conhecimento da nossa aula é presente simples e contínuo, as formas afirmativa, negativa e interrogativa. E agora vamos conferir a nossa dúvida. A nossa dúvida é sobre o Simple Present, que é o presente simples in English. E diz o seguinte: por que você deve aprender o Simple Present? Quero que vocês pensem um pouquinho e a gente vai já conferir a resposta para essa pergunta. Então, pensaram um pouquinho na resposta da nossa pergunta? Bem, eu quero que vocês pensem um pouquinho aqui junto comigo. E primeiramente observe aqui a imagem, né? Tem uma pessoa, né, no caso uma menina, está sentada com vários livros aí na sua frente. Provavelmente ela está lendo, estudando, pesquisando, está se esforçando bastante, não é? Fazendo essa atividade de estudo. E aqui o nosso texto diz o seguinte, ó, Simple Present Tense. O seu futuro depende do presente? Ué, como assim? Do que você está falando, teacher? Olha só, esse é o tempo verbal que mais cai nas avaliações de larga escala. Então, se você está estudando agora bastante, não é? Qual é a sua ideia futuramente? Vamos observar aqui a próxima imagem. É que você alcance, né, um bom resultado nessas avaliações de larga escala, certo? E futuramente seja um ótimo profissional como aquela menina se tornou, não é? Aqui já é o futuro dessa garota, né? Que ela já é uma profissional, já trabalha, já lidera equipes. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando do Simple Present. E o que acontece com esse tempo verbal? Ele é um dos que mais aparece nas avaliações de larga escala, não é? Quando você vai fazer essas avaliações externas. É ele quem vai estar por lá aparecendo. Então, não esqueçam, gravem isso na mente. Então, seu futuro depende do quê? Do presente. Então, vamos analisar um pouquinho junto comigo como é formado, do que se trata esse Simple Present. Acompanhe. Então, olha só, o Simple Present Tense. Para que serve o Simple Present? Para que nós utilizamos? Vamos ver primeiramente aqui. Para falarmos sobre a nossa rotina. Olha aqui as nossas imagens. Tem uma pessoa estudando, outra ali já está escovando os dentes, outra já está trabalhando, e aqui ao meu lado já está dormindo. Então, para descrever todas essas atividades que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós utilizamos quem? O Simple Present. Então, é ele que a gente utiliza para falar coisas básicas que a gente faz diariamente, como essas imagens aqui apresentam. O que mais nós utilizamos o Simple Present? Para fatos gerais, não? Ideias em geral, nós utilizamos também o Simple Present, ok? Por exemplo, né? A Terra gira ao redor do Sol. Então, quando eu faço essa frase em inglês, eu vou utilizar que tempo verbal? O presente simples. Por quê? Porque ele é um tempo verbal que fala sobre fatos gerais, assim como também fala sobre as nossas atividades rotineiras, as nossas atividades do dia a dia. Vamos ver outras informações a respeito dele também. Então, olha só,
Vamos observar agora junto comigo a forma afirmativa do Simple Present. Mas observem os pronomes pessoais que estão sendo marcados para vocês aqui, ó. Os pronomes que a gente está vendo aqui é I, you, we e they. I significa eu, we, nós, you, vocês. No caso, eu estou falando de plural, pode ser você ou vocês também. E they, que significa eles ou elas. Vamos ver uma frase com esses pronomes. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Uma outra frase também, agora com you. A mesma frase. Observe que o verbo principal, que é work, trabalhar, não tem nenhuma alteração. You work every day. Você trabalha todos os dias. A próxima frase, we work every day. Novamente, o verbo work não tem nenhuma diferença dos demais, não é? Continua igual. O resto da frase também segue igual. O sentido é só nós agora, né? Nós trabalhamos todos os dias. E finalizando com they work every day. Eles ou elas trabalham todos os dias. Então, todas essas frases vocês puderam observar que não houve nenhuma alteração. Posso ver mais uma também aqui que vai aparecer com o mesmo verbo, só que o sentido dali do começo da frase é diferente. My friends, que significa meus amigos, ou seja, eles ou elas, não é? My friends work every day. Então, se eu quiser utilizar o meu verbo na forma afirmativa, ele não vai sofrer nenhuma mudança com esses pronomes aqui. I, you, we, they. O verbo vai permanecer o mesmo quando eu utilizo esses pronomes. Não vou mudar nada. Pode observar aqui a frase, ó. Na tradução da frase que vai mudar um pouquinho, porque eu preciso conjugar, né, o verbo de acordo com o sujeito. Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham, certo? Mas em inglês, a mudança não há. Não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma alteração. Agora, observe aqui junto comigo uma outra informação sobre o Simple Present. Agora, eu quero que vocês observem a forma afirmativa com esses pronomes. Quem são eles? Os pronomes da terceira pessoa do singular. Primeiro ali é he, que é ele. O segundo é she, que é ela. E o it, que temos em inglês, que servem para falarmos de coisas, objetos ou animais. It. Ele ou ela, isso, aquilo, certo? Vamos dar uma olhadinha como é que fica os verbos com esses pronomes. Então, aqui, ó, he, she, it, João, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, João, né? Pode ser um nome também, posso substituir o pronome. Agora, o verbo principal ali é a palavra run, que significa correr. Porém, quando eu utilizo esse verbo na terceira pessoa do singular, com esses pronomes aí, vou fazer uma pequena mudança, olha só. Nesse caso aqui, o meu verbo principal, ele recebe um S, certo? Para marcar essa diferença desses pronomes para aqueles outros que a gente viu anteriormente. Então, na terceira pessoa, eles vão ganhar algumas palavrinhas a mais. A gente vai já ver as regras sobre isso. Então, he run, she run, it run, João run. No. Você acrescenta o S lá no final. He runs, she runs, it runs, João runs. Right? Então, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o Simple Present. Então, he, she, it, na terceira pessoa do singular, nós vamos observar aqui que eles vão receber, segundo a nossa regra ali, ó, aquela palavra lá no final, ó, S. Quando isso que vai acontecer? Quando os verbos terminam em O, S, SH, CH e X. Observe aqui junto comigo, ó. Does, passes, washes, watches, fixes. Observe o final do verbo que está destacado aqui, ó. Do, termina em O, pass, termina em SS, wash, termina em SH, watch, termina em CH e fix, termina em X. Então, quando eu conjugo esses verbos na terceira pessoa do singular, eles vão receber um ES lá no finalzinho.
Olha só a nossa frase aqui junto comigo. She fixes cars. Por que o fixes com S? Porque o verbo principal termina em X. Ela conserta carros. Solomon does his homework in the afternoon. Então, o Solomon, ele faz a atividade dele na parte da tarde. Por que é S? Porque o verbo principal do termina em O. Então, a gente acrescenta ES lá na terceira pessoa do singular, né? Quando o sujeito dessa frase é a terceira pessoa do singular. No caso, é ele, o Solomon. Estou falando da terceira pessoa do singular? Sim. Então, o meu verbo vai sofrer essas pequenas mudanças, pequenas alterações. Vamos continuando um pouquinho mais sobre o nosso Simple Present. Então, agora eu quero que vocês acompanhem uma questão do Enem de 2018, que diz o seguinte, né? Vocês estão acompanhando aí o texto, vamos só apresentá-lo para vocês. Depois eu vou pontuar o que está sendo pedido. Continuando o nosso texto. Então, ele é bem curtinho, né? E aí já finalizamos e a fonte de onde foi tirado. Agora, acompanhem comigo o que ele está querendo saber. O uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. O texto aponta que essa prática tem gerado... Então, do que ele está falando? De uso de celulares em lugares públicos. É uma prática corrente, todo mundo faz, né? E ele pede o seguinte, o texto aponta que essa prática tem gerado, né? Qual é a consequência dessa prática? Que todo mundo está usando os celulares em todos os lugares. E ele dá as opções, anseios por recursos para ampliar os benefícios dos dispositivos, reclamações sobre a falta de normas no comportamento dos usuários e questionamentos a respeito da dependência constante dessa tecnologia. Na letra D, discussões acerca da legislação para a comercialização de telefones, dúvidas dos usuários em relação ao manuseio de novos aparelhos. Agora eu vou voltar lá no texto, eu vou marcar algumas frases para vocês observarem a resposta a respeito disso. Vamos já no comecinho do texto comigo. Então, comigo aqui, Pipo, olha só. Então, nessa primeira frase, ele diz que muitas pessoas têm um celular, certo? Olha a link word aqui. No entanto, porém, muitas pessoas, many people, complain, reclamam sobre alguma coisa. Reclamam sobre o cell phone users, sobre os usuários de celulares. Novamente, elas reclamam, as pessoas reclamam sobre as pessoas falando, né, alto, discutindo problemas pessoais em público, sobre os celulares tocando nos teatros, nos cinemas. Então, nós podemos perceber que ele está falando sobre os usuários dos celulares. Agora a gente vai ver a resposta sobre essa questão. Então, resumindo, você viu que lá na frase ele está utilizando o tempo verbal do Simple Present para dizer sobre os usuários dos celulares. Então, a resposta é a letra B, reclamações sobre a falta de normas no comportamento dos usuários. Então, agora nós vamos para o nosso checklist. Então, vamos conferir o nosso checklist. Então, primeiro, lembre-se que a gente viu a forma afirmativa do Simple Present. Olha só, acompanhe comigo os pronomes I, you, we, they, que a maioria deles é do plural. Qual é o problema com eles, hein, gente? Não tem mudança no verbo. Com esses pronomes, o verbo não muda, não precisa mexer em nada, não tem regrinha para eles na forma afirmativa. Porém, vamos ver o próximo aqui. Com os pronomes he, she e o it, que são os pronomes da terceira pessoa do singular, né? Como a gente vê aí nessa sequência, singular form, a gente precisa acrescentar algumas palavras ao verbo. Que palavras são essas? São palavras que fazem parte das regras a respeito da terceira pessoa do singular.
Ou seja, na terceira pessoa do singular, o que precisa? Precisa acrescentar algumas palavras, S, por exemplo, ou ES, quando a gente for utilizar esses pronomes na forma afirmativa do Simple Present. Então, fiquem atentos quando vocês têm a terceira pessoa do singular. Quais são os pronomes? Com he, she ou it. He que é ele, she, ela, e o it, ele ou ela. Certo? Agora, então, nós vamos conferir as nossas dicas. Anote aí, number one. Anote direitinho, hein? Não mudaremos o verbo quando ocorrerem os seguintes pronomes. Quais são? I, que significa eu, you, você ou vocês, né? No singular ou no plural, we, nós, they, eles ou elas, que dá a ideia de plurais, certo? Então, quando nós temos esses pronomes ou os nomes que substituem eles, nós não precisamos mudar nada no verbo. Observe aqui comigo. I think, eu penso, eu acho. Na próxima frase, eu só mudei o sujeito, coloquei you, que é você. Você acha ou pensa. Próxima frase, mudei novamente o sujeito, o verbo ficou no mesmo lugar, né? We think. Nós achamos ou nós pensamos. Observar alguma mudança aí? Não houve nenhuma alteração. Uma outra palavra também. They, eles ou elas. They think. Nós achamos, né? Nós pensamos, eles ou elas pensam, acham. Então, todos esses pronomes aqui que foram utilizados, quando eu utilizei na forma afirmativa do Simple Present, não houve nenhuma alteração em relação ao verbo. Agora a gente vai ver a dica número 2. Anote aí, number 2. Não sabe quando usar S ou ES no final do verbo? Aprenda a seguinte frase prestando atenção nas iniciais dela. Observe aqui comigo. O seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Então, o que a gente precisa lembrar? Observe aqui. Então, na próxima frase, a gente observa o seguinte. Então, O, S, SH, CH, X, o que a gente precisa acrescentar? O ES ao verbo. Mas que verbo é esse? Os verbos que conjugamos com a terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao que você usar, não é? No verbo, com esses pronomes aí, como sujeito da frase, você lembra dessa dica aqui, ó. Tudo bem? Então, o seu shampoo cheiroso da Xuxa estragou. Então, toda vez quando o seu verbo terminar em O, S, SH, CH, X, você acrescenta ES para formar a regra daquele verbo que está conjugado com a terceira pessoa do singular in English. Right? E agora nós vamos para o encerramento. E finalizamos mais uma aula de inglês. E não esqueçam, please, de nos seguir em @centrodemídias_am e também nos marcar em #Projeto Conquistar Seduc AM. Thank you so much. Bye bye.